Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela direção da Escola Superior do Ministério Público, agradecer na pessoa do Dr. Antônio Carlos da Ponte, diretor da escola, e também a assessoria da escola, na pessoa da doutora Karina Cioni, que me fez esse honroso convite, que acreditou no meu trabalho, na expectativa em razão da minha experiência de atuação de quase 20 anos na tribuna do júri, com cargos, 20 anos com cargos, com atribuição do júri, né? Porque a minha estreia no Tribunal do Júri foi em abril de 1997, na comarca de Campinas, onde eu era substituto. Depois eu fiz júris também na minha segunda entrância, que foi Ituverava. E a partir de abril de 2000, eu passei a fazer júri com atribuição no cargo, em Itanhaém, na minha na época, terceira entrância. E daí passei a São Vicente, com atribuição exclusiva ao Tribunal do Júri, em 2002. E também passei por outras duas promotorias do júri aqui na capital, além da que eu estou hoje, né? Passei pelo terceiro Tribunal do Júri, pelo primeiro Tribunal do Júri, e agora estou há quase 8 anos no segundo Tribunal do Júri aqui da capital. Esse curso, que tem um destino prioritário aos colegas que estão na fase inicial da carreira, seguramente também ele vai ter um alcance para todos os colegas que já estão há algum tempo trabalhando nesse árduo ofício do Tribunal do Júri, porque sempre colher informações, analisar a experiência de outros colegas pelo estado afora sempre é muito enriquecedor, porque cada colega em cada comarca pode ter as suas peculiaridades de atribuição, as suas dificuldades, né? E isso sempre que outros colegas não têm. E isso sempre é enriquecedor para o trabalho de todos nós. Então, quero, muito além de agradecer a confiança que foi acreditada em mim pelo convite que me foi feito, parabenizar a iniciativa, que eu acho que tem grande alcance, grande importância para todos que militam na tribuna do júri. Bom, o meu tema é relativo à quesitação, questionários, quesitos, né, e a sua votação, que seguramente é um tema bastante espinhoso, e eu não posso reclamar porque fui eu mesmo que acabei, dentre os temas que foram colocados a mim, pela doutora Karina, eu acabei escolhendo porque eu tenho um carinho grande por esse tema e que eu vejo como quase a espinha dorsal, né, do julgamento, porque ele pode perder todo um julgamento. Então sempre eu me dediquei bastante ao estudo do questionário, sempre dei uma importância bastante grande ao tema. E após a Lei 11.689, de junho de 2008, que entrou em vigor 60 dias depois, em agosto de 2008, todos nós sabemos que houve uma grande alteração na dinâmica, no procedimento do Tribunal do Júri, e aquilo que mais, a parte que mais recebeu mudanças, que mais teve maiores e significativas alterações, foi com relação à quesitação, né? Porque antigamente o questionário era realmente muito dificultoso, ele dava margem a bastante nulidade, a muita injustiça, o jurado acabava votando coisa que não era sustentada por nenhuma das partes, acabava se perdendo mesmo diante da dificuldade e da burocracia, da formalização, que era o questionário, que era mais fruto da jurisprudência, né, solidificada há muitos anos, que vinha se mantendo sem alterações, do que propriamente
de um esmiuçamento, de um detalhamento da lei, e essa lei atual, que é 11.689, de 2008, como já havia comentado, ela esmiuça, ela detalha mais, mas ela trouxe as suas dificuldades, né? Então, o nosso sistema, que sempre foi o sistema francês, do questionário detalhado, com várias perguntas para se saber a vontade do julgador popular, diferentemente do sistema anglo-americano, né, que é do guilty or not guilty, culpado ou não culpado. A doutrina, os doutrinadores atualmente dizem que o nosso sistema passou a ser um sistema híbrido, né, entre o francês e o anglo-americano. Eu acho que está mais pelo francês ainda do que pelo anglo-americano, né? Na realidade, o legislador de 2008, ele aproveitou o culpado ou não culpado e inseriu esse quesito no meio dos demais quesitos do sistema antigo nosso francês. Ele facilitou, o objetivo foi esse. Eu acho que hoje está melhor. Mais ou menos a metade dos júris que eu já fiz na minha carreira foi pelo sistema antigo, né? E realmente era muito complexo, especialmente a legítima defesa, que é uma das teses. A negativa de autoria e a legítima defesa, ao lado da desclassificação, especialmente quando se trata de crime tentado, são, como nós sabemos, as teses mais sustentadas pela defesa. Então, e antigamente o quesito absoluto, o quesito referente à legítima defesa era esmiuçado em todos os seus requisitos. Inclusive, a jurisprudência tinha assentado que o excesso deveria ser obrigatoriamente votado, independentemente de sua sustentação no julgamento. E muitas vezes o réu saía condenado por um excesso culposo, né, num excesso culposo, e sem que sequer tivesse havido a cogitação por qualquer das partes disso. Então, o modelo atual melhorou, mas ele traz algumas dificuldades ainda, especialmente porque permeado por um interesse e uma visão, né, garantista, mas aquele garantismo torto, né, que só os réus, só os acusados têm direitos, como que se a sociedade e a vítima não tivesse. Bom, mas feita essa introdução aí, vamos passar à análise do questionário e da sua votação. Bom, primeiro, o que eu quero abordar com vocês, o artigo 482 do Código de Processo Penal diz já, de plano, que o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Vamos ver que essa realmente foi uma grande preocupação do legislador. E no parágrafo único diz o seguinte: os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Bom, então, daí de plano já se vê também, começando pelo final da leitura desse artigo 482, que fonte dos quesitos, né, são a pronúncia e decisão que julgou admissível a acusação, se houver impronúncia, absolvição sumária, desclassificação e o Ministério Público recorrer e conseguir a pronúncia via tribunal, né, ou então a pronúncia for mantida pelo tribunal num recurso eventual da defesa. E além da pronúncia, antes era o libero, né? O libero crime acusatório, também era outra fonte de crítica muito grande da doutrina e dos operadores do direito. Nós vemos que as teses sustentadas pessoalmente pelo acusado, ou seja, a defesa pessoal, também deve ser fonte do questionário.
ao lado da defesa técnica, né? E uma importante mudança que houve é que os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, né? A lei, na realidade, consagrou uma interpretação jurisprudencial, né? Antigamente, antes da legislação atual, da 11.689, de 2008, a doutrina vinha decidindo que os quesitos não poderiam ser formulados na sua forma negativa. Isso é bastante importante, porque, né, em lógica, o não mais não dá sim, enfim. Então, isso é de grande importância, nós temos que prestar bastante atenção, porque às vezes há algumas escorregadelas dos juízes presidentes que se esquecem dessa determinação e ainda fazem alguns quesitos na sua forma negativa, como a gente vai ver, às vezes até exemplos de quesitos em manuais de processo penal de autores respeitados que se esquecem dessa proposição e propugnam quesitação na sua forma negativa. Eu estou falando especialmente do quesito referente à semi-responsabilidade, né, do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, mas a gente vai ver no tempo oportuno. Bom, então, o que a gente já tem que ver de plano é que os quesitos, eles devem ser feitos de maneira compreensível ao jurado, que o jurado consiga entender o que ele vai responder, que ele só pode responder sim ou não, como nós também já sabemos, né? De repente, uma pergunta, né, um quesito complexo, difícil, de compreensão truncada, muito longo, muito extenso, isso não atende ao objetivo da lei. Algo que a gente já tem de plano para argumentar nesse ponto é que o STJ, ele tem uma edição de jurisprudência em teses, então a edição número 78, que é de 5 de abril de 2017, diz o seguinte, que é nulo o julgamento quando os quesitos forem apresentados com má redação ou quando forem formulados de modo complexo a ponto de causarem perplexidade ou de dificultarem o entendimento dos jurados. Então, se porventura, normalmente vai ser a defesa que sustentaria uma tese complexa, para ser quesitada de uma maneira muito extensa, muito longa, então, que dificulta a compreensão de jurados, então a gente tem que estar atento para que seja enxugada essa pergunta, ou então ela seja dividida em mais de um quesito para facilitar essa compreensão. Pois bem, nesse ponto eu também quero já pular do artigo 482 para o artigo 484 do Código de Processo Penal, que trata também como que mais ou menos de uma parte geral, vamos dizer, do questionário. O artigo 484 diz que a seguir o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Vejam bem, tudo tem que constar da ata. Qualquer ocorrência no tribunal do júri que tenha reflexo e importância para ser discutido em via recursal tem que constar da ata, né? A ata, ela é o espelho fiel do julgamento. Certamente algum colega que vai abordar a respeito disso especificamente, desse tema especificamente, do julgamento ou de recurso, vai repisar isso com vocês, né? A ata, ela tem que constar tudo o que aconteceu em detalhes. Isso aí, o tribunal, nesse ponto, o tribunal é bastante formal na exigência de consignação da ata, de algum ponto que venha a ser debatido em via recursal. E o parágrafo único do 484 diz que ainda em plenário, o juiz presidente explicará ao jurado o significado de cada quesito. Bom,
Então, daí a gente já vê o seguinte, também, sendo um entendimento pacífico do STJ, tanto que, fazendo parte dessa jurisprudência em tese, aí da mesma edição 78 de abril de 2017, o STJ já considerou como um entendimento uniforme das decisões do STJ, o seguinte: possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguídas após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo juiz-presidente sob pena de preclusão, invocando aí o artigo 571, inciso 8º do CPP. Na realidade, qualquer ocorrência no tribunal do júri, no plenário, no julgamento pelo tribunal do júri, deve ser imediatamente impugnada pela parte, né? E constar em ata, evidentemente, tudo, sob pena de preclusão. E com relação à redação do quesito, não é diferente. E isso, a jurisprudência é pacífica, a ponto de constar como jurisprudência em tese aí do STJ. Se não houver impugnação ao quesito, seja a redação do quesito, a ordem dos quesitos, né, preclui. No entanto, a gente tem que analisar o seguinte: isso para as nulidades relativas. Apesar de muitas vezes a gente saber que, em função aí de plenitude de defesa, uma nulidade que para nós seja relativo, para a defesa muitas vezes o tribunal consigna, entende que seja absoluta. Apesar também de os tribunais, notadamente os superiores, como o STF e o STJ, terem decidido que toda nulidade deve ser demonstrado prejuízo para que ela seja reconhecida, né? Em toda a nulidade deve haver demonstração efetiva do prejuízo para que ela seja reconhecida. E sempre a gente teve aquela distinção bem marcada, né? A nulidade relativa deve se demonstrar o prejuízo, e a absoluta não precisaria demonstrar o prejuízo, que ele já seria previamente consignado como tal. A presunção aí absoluta, né, de que o prejuízo adveio quando ocorrida eventual nulidade, eventual irregularidade. Pois bem, essa questão da impugnação vale para as nulidades relativas. Para as nulidades absolutas, essa preclusão não tem o condão de tornar o vício, a princípio insanável, em sanável. E o tribunal poderia, de ofício, anular. E aí a gente fala no vício dos quesitos, né? No vício da quesitação. Evidente, se um quesito obrigatório e a súmula do STF, e também faz parte dessa jurisprudência em tese do STJ, que não são súmulas, mas são entendimentos uniformes do STJ, mas a súmula do STF consignando que a falta de quesito obrigatório torna nula a quesitação e o julgamento, por consequência, o julgamento pelo tribunal do júri. Então, se faltar um quesito obrigatório e não houver impugnação de nenhuma das partes, esse vício não se torna, não pode ser sanado se não houver impugnação, né? Se houver também a ordem inversa dos quesitos, por exemplo, o Código de Processo Penal diz lá no artigo 483, como nós veremos a seguir, que os quesitos da defesa precedem aos da acusação, ou seja, se a defesa sustentar uma causa de diminuição de pena, esse quesito relativo deve ser formulado anteriormente a uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena. Se houver a inversão pelo juiz presidente e não houver impugnação de nenhuma das partes, a preclusão não tem o condão de tornar esse vício sanável, ou seja, o tribunal pode anular de ofício a quesitação. Então, isso é uma coisa que os colegas têm que prestar bastante atenção. Outro ponto
é o parágrafo único. Ainda em plenário, o vice-presidente explicará ao jurado o significado de cada quesito. Aí, o colega tem que prestar bastante atenção para que o juiz, nesse ponto, não externe uma opinião pessoal e isso venha a influenciar indevidamente os jurados, né? E isso é uma questão bastante importante. E como um antídoto disso, se principalmente o colega já trabalha com esse juiz, já sabe como ele funciona, é antes, nos debates, a gente explicar os quesitos e eventualmente falar, o juiz pensa de tal jeito, mas há outros posicionamentos jurídicos, doutrinários, jurisprudenciais, de modo diverso, tem que respeitar. Então, isso seria um antídoto prévio. E também aí a impugnação, né? Também vale, como toda nulidade ocorrida no julgamento em plenário, deve haver a impugnação a essa nulidade quando da sua ocorrência. Isso, nesse caso, não é diverso. Se o juiz manifestar o seu entendimento sobre o caso, quando dá explicação dos quesitos, o colega tem que impugnar e falar que houve quebra aí da imparcialidade do juiz presidente, de modo a poder influenciar o jurado e deixar para discutir essa questão, havendo prejuízo em via recursal, né? Com relação à impugnação dos quesitos da sua redação, da sua ordem, a melhor coisa que tem, apesar do rito, e aí acho que o objetivo grande, principal desse curso, né, das dicas, né, fruto da experiência que a gente tenha, apesar do rito do Tribunal do Júri ser bastante formal, muito formal, o que de mais formal, especialmente no processo penal, essa impugnação não precisa necessariamente ser formalizada. É interessante que a gente consiga do juiz presidente ao menos um esboço do questionário antes dele ser efetivamente tornado público, formalizado, ou seja, lido após os debates e após os jurados dizerem que não tem nenhuma dúvida a ser sanada. Então, da leitura aí prévia, informal ainda, se o colega visualizar algum equívoco, seja na redação, seja na ordem, seja na ausência, na falta de algum quesito obrigatório ou não, né? Algum quesito que não seja obrigatório, fruto, portanto, então, dos debates, um pleito do colega, uma causa de aumento, que o juiz tenha se esquecido, coisa do gênero, o colega deve se dirigir informalmente ao juiz e abordar com ele essa questão de maneira informal. Falar, aqui você esqueceu, aqui essa redação podia ser diferente, essa redação aqui está confusa, está truncada, isso pode dar margem a uma nulidade no futuro, advertindo o juiz que também não vai querer perder a sessão com uma nulidade, advertir o juiz realmente e informalmente tentar mudar. Se não for possível dessa forma, aí sim, aí a impugnação formal para discutir via recursal, ela se impõe como necessária. Mas antes disso, conversar com o juiz e tentar informalmente a mudança dos quesitos. Esse é o melhor caminho que tem realmente. É claro, de repente, se a relação for desgastada, se o juiz não aceitar, aí não tem jeito, aí tem que ser só formalizado. E se o juiz não aceitar a ponderação que a gente faça, e falar, não, mas essa ponderação eu entendo de maneira diversa, e insistir, e o colega entender que esteja equivocada aí por variadas razões, aí então a impugnação formal ela se coloca como necessária. Pois bem, então vamos passar agora à análise propriamente dita, não é, dos quesitos, do artigo 483, vamos dizer aí quase que uma parte especial do questionário, né? Não, antes disso, e depois, mas de repente você pode editar, tá?
Ainda continuando numa parte geral da quesitação, nós temos para analisar, na sequência, que ganha importância e tem alguma polêmica, o seguinte: o artigo 490 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referem tais respostas. Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que fiquem prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. Muito bem, a doutrina, e aí a gente vai encontrar isso muito claramente no ensinamento do Guilherme de Souza Nutti, diz que, na realidade, essas contradições, elas não podem existir ou não existirão se o juiz for atento e tornar prejudicado um quesito diante da resposta do quesito anterior. Ou seja, nós sabemos da incompatibilidade entre a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado com as qualificadoras subjetivas do homicídio, né? Então, a figura do homicídio qualificado privilegiado, ela só pode ocorrer com a privilegiada, a privilegiadora, né? A causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, com as qualificadoras objetivas do homicídio. Pois bem, como os quesitos de defesa precedem os quesitos relativos os quesitos de acusação, da acusação, as qualificadoras, as causas de aumento de pena, então, uma vez reconhecido pelo Tribunal do Júri o homicídio privilegiado, se houver alguma qualificadora subjetiva, motivo torpe, motivo fútil, então o juiz já tem que dar por prejudicada a votação dessa qualificadora e eventual causa de aumento de pena. Então é por isso que o Nutti e alguns outros doutrinadores sustentam que, na realidade, não há como ocorrer essa contradição na medida em que o juiz já dá por prejudicada a votação de um quesito que poderia causar essa contradição. Nós veremos mais à frente também com relação ao quesito absolutório, né? Que tem um ponto que pode causar esse tipo de dúvida, mas vamos deixar para analisar um pouco mais à frente. De qualquer forma, o que a gente tem para analisar também é o seguinte: como o parágrafo 6º do artigo 483 do Código de Processo Penal determina que, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Então, já tenho para advertir, para ponderar com os colegas que as contradições entre os quesitos só podem ocorrer dentro de uma mesma série. Então, se tem dois ou mais corréus respondendo pelo mesmo crime, mesmo que as provas sejam iguais, rigorosamente as mesmas para ambos os réus, se os jurados condenarem um réu e absolverem o outro réu, ou seja, se houver eventual aparente contradição, ela se dará em séries distintas. Então, não há contradição entre as respostas. A contradição entre as respostas é só na mesma série de quesitação, não entre séries distintas. Isso vale para os corréus
e vale também para crimes conexos, né, do mesmo réu. Então, se um mesmo réu, um único réu, responde a mais de um crime, sejam ambos ou todos eles, enfim, sejam eles da competência do júri ou não, né, a conexão por força da atração do juízo constitucional do tribunal do júri, e as provas também forem as mesmas para todos os crimes, e o jurado pode condenar por um crime e absolver por outro crime que não haverá contradição, porque o Código determina, já determinava antes, já era assim o entendimento anterior, de que são formuladas séries distintas. Até com dano com réus, a lei falava que tinha que ser um questionário para cada réu, né? Mas isso aí é uma filigrana aí que pouca importância prática ou nenhuma importância prática tem. Então isso é importante. A contradição só pode existir, o artigo 490 se destina a quesitos da mesma série, não de séries diversas, seja por corréus, né, mais de um réu, seja respondendo pelo mesmo crime, seja um único réu respondendo por mais de um crime pelos delitos conexos. Outra coisa importante também, havendo, por qualquer motivo, essa contradição entre as respostas, o juiz presidente deve submeter todos os quesitos à votação, não só o segundo quesito que geraria a contradição, né? Então ele não pode submeter como querendo, porque senão, se ele não fizer isso, ele vai estar induzindo o jurado a julgar de uma forma específica, né? Então ele não pode dizer, não, os senhores erraram aqui, é contraditório essa resposta com a resposta anteriormente dada, então vamos votar só o segundo quesito da contradição, a vida entre os dois quesitos contraditórios ou mais envolvidos, e senão ele estaria influenciando, determinando mesmo o jurado a votar de determinada forma. Então tem que se submeter todos os quesitos envolvidos nessa contradição. Isso também é algo bastante importante. E que se o juiz não fizer isso, o colega tem que impugnar e demonstrar isso, até para já discutir via recurso futuramente. Pois bem, vamos então agora à análise do que a gente poderia aí chamar, designar, eventualmente, de uma parte especial dos quesitos, né? O artigo 483 determina que comece a votação pela materialidade do fato. Pois bem, mudou, né? Até antigamente era autoria e materialidade num quesito só, e o nexo de causalidade vinha como um segundo quesito. Agora vem a materialidade do fato. Então deve ser questionado ao jurado se no dia tal, em tal hora, em tal local, constante da denúncia, da pronúncia, a vítima tal sofreu ferimentos de arma branca, de disparo de arma de fogo, enfim, a forma que for, né? O homicídio é um crime de ação livre, que determinaram a sua morte, ou constantes do laudo do exame de corpo de delito, de folhas tais, ou do laudo de exame necroscópico de folhas tais. A materialidade. E essa materialidade já vem, colegas, acoplada com o nexo de causalidade. O NUT entende o seguinte, que esse quesito, apesar do Código de Processo Penal determinar que ele seja feito com uma única redação, com um quesito só, ele entende que deveria ser desmembrado para deslocar da materialidade, das lesões suportadas pela vítima, o nexo de causalidade. Assim era feito antes. Antigamente era a autoria, vinha nesse primeiro quesito, junto já com os ferimentos causados na vítima, então determinado autor, em tal dia, em tal local,
causou tais ferimentos na vítima constantes no laudo de folhas tais, necroscópico ou corpo de delito, se tratando de homicídio consumado ou tentado. E na sequência vinha o nexo de causalidade. De maneira geral, essa tese, esse entendimento do NUST não vingou. Os juízes, eles fazem num único quesito, o primeiro, a respeito do materialidade e nexo de causalidade num só. Pois bem, agora, e se a defesa sustentar a ausência de nexo de causalidade? Ou seja, que a morte, da vítima não foi causada por aqueles ferimentos constantes causados pelo réu, mas por outro. Nós estaríamos, então, nesse caso, diante aí do artigo 13, né, do Código Penal, que diz, só para lembrar e facilitar o raciocínio, o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. E se a defesa vem e sustenta essa tese da superveniência de causa relativamente independente? Bom, nesse caso, então, há necessidade, efetivamente, de desmembramento do quesito. Há autores que sustentam que mesmo na negativa de nexo de causalidade, a resposta ao primeiro quesito é suficiente para ferir a vontade do jurado. Não é. Não é, efetivamente não é, por uma questão muito simples. Ora, se efetivamente houver essa quebra da causalidade física, se não houver um nexo de causalidade, aquele exemplo clássico: cidadão efetua disparos de arma de fogo na vítima, aí a vítima é socorrida para o hospital e em meio ao socorro, a ambulância que está levando a vítima, esse exemplo de manual, né? Vem a sofrer um acidente e aí desse acidente a vítima vem a morrer. Pois bem. Ou então um exemplo dado até pela Hungria, né? Clássico: o mévio atira na vítima e aí no hospital, sendo tratada, a enfermeira erra ou não na administração do medicamento e dá um veneno ou algo que seja tem esse efeito à vítima, e a vítima vem a morrer da administração equivocada do medicamento. O Código Penal diz que, havendo essa quebra do nexo de causalidade, aí pela superveniência de causa relativamente independente, diz que os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Ora, aí é uma outra questão. Além de dever ser desmembrado o quesito da materialidade para contemplar num segundo quesito o nexo de causalidade, né? Aí será a seguinte pergunta: esses ferimentos deram causa à morte da vítima? É assim que seria o desmembramento num segundo quesito, ou num 1A e 1B, digamos assim, né? Mas isso não se dá, seria o primeiro e o segundo quesito. O primeiro quesitar se a vítima sofreu os ferimentos causados no laudo do exame necroscópico. Segundo, esses ferimentos deram causa à morte da vítima. Então, nesse exemplo dado aí, tanto da ambulância quanto do Hungria, nós temos o seguinte: a vítima, o réu, teria que responder pelos fatos praticados anteriormente. Ora, se o réu efetua disparos de arma de fogo, da facada, algumas, ou não, ou uma região vital da vítima, vamos dizer que o réu dê 5 facadas no peito da vítima, 5 disparos de arma de fogo no peito da vítima, a vítima está sendo socorrida na ambulância ou já no hospital, e aí pelo acidente da ambulância que causou a morte da vítima, ou pela administração equivocada de medicamento no hospital, que aí essa administração teria causado a morte da vítima, no que se configura essa conduta anterior,
esses fatos anteriores na dicção do artigo 13 do Código Penal do réu? Ora, se configuram numa tentativa de homicídio, claro, né? E não numa lesão corporal. Então, até para se aferir o ânimo, o dolo do réu, quando dessa situação, o colega tem que insistir que seja quesitado, sustentar e insistir, impugnar, se não for, sustentado um quesito referente à tentativa, né, que seria para ser respondido depois do quesito referente à autoria, né, como diz aí o próprio parágrafo 5º do artigo 483, após o segundo, que no caso, então, seria o terceiro. Porque se houver a quebra do nexo de causalidade e o réu tenha que responder pelos fatos anteriormente praticados, esses fatos anteriormente praticados podem se constituir numa tentativa de homicídio. Então, isso também é importante. E não adianta querer inserir esse quesito se os jurados negarem o quesito referente ao nexo de causalidade. E aí o colega fala, bom, mas então agora, como os jurados negaram o nexo de causalidade, vamos aferir dos jurados se eles quiseram ou não matar, se os fatos anteriores pelos quais ele deve responder configuram uma tentativa de homicídio ou não. Não há, depois de lidos os quesitos, depois de lido o questionário, ainda no plenário, não na sala secreta, como determina o Código de Processo Penal, depois de lidos os quesitos, não pode haver mudança do quesito. Então, quando houver sustentação de quebra de nexo de causalidade e o colega inferir que, então, os fatos anteriores se converteriam numa tentativa de homicídio, ele tem que explorar isso nos debates, efetivamente, e insistir que haja a quesitação da tentativa, para ver se os fatos anteriores, disciplinados no artigo 13 do Código Penal, se configuram ou não numa tentativa de homicídio. Bom, outra questão que nós temos que abordar aí, já no inciso 2º do 483, é da autoria ou participação. Autoria não há qualquer segredo, mas a coautoria sim. O Código Penal nosso, ele distingue bem as funções ou as condutas, melhor, do autor, do coautor e do partícipe. Coautor é aquele que pratica a ação nuclear do tipo. É aquele que pratica os atos de hostilidade física à vítima. As agressões. O coautor é aquele que também pratica esses, que juntos, junto com uma terceira pessoa, praticam esses mesmos, ou não efetivamente os mesmos, mas alguns atos, outros que sejam de hostilidade física. Um autor pode dar paulada na cabeça, o outro autor pode dar paulada no peito, um autor ou um coautor pode dar tiro na vítima e o outro autor pode dar facada. Então são condutas diversas, mas ambas condutas de hostilidade física, ambas praticando ação nuclear do tipo, matar alguém. E aí o artigo 29, que é a norma de extensão, vem dizer que quem de qualquer modo concorre para o crime responde nas penas a ele cominadas, que aí então seria uma conduta acessória a essa de prática dos atos de hostilidade física. E então, nesse terceiro caso, nesse último exemplo aí, viria a figura do partícipe, da participação. Então, quando se trata do coautor, lembrar que o autor, o réu, fulano de tal, juntamente com terceira pessoa, foi o autor dessas agressões, o autor desses ferimentos, porque senão a defesa pode falar, não, mas ele não foi sozinho, teve mais alguém. Então é sempre bom cuidar para que a coautoria, em caso de coautoria, evidentemente,
seja preservada e ressaltada no quesito referente à autoria. No quesito referente à participação, então também o juiz-presidente tem que descrever os atos de participação daquele réu, né? Agora, casos há em que esses atos de participação não se consegue apurar devidamente no processo. Há uma confusão não uma confusão probatória, mas uma confusão de atos, de condutas, e que não se consegue determinar efetivamente quem praticou determinada conduta. Então, nesse caso, o STF e o STJ têm decisões entendendo que quando não há possibilidade, quando não há possibilidade de determinar exatamente a conduta de cada acusado, embora fique muito clara a participação de todos no fato, então aí sim pode haver o quesito genérico de participação. Nesse ponto até é interessante abordar com vocês o entendimento do STF a respeito do tema. No HC 103-147, São Paulo, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia, em 9 de novembro de 2010, ela consigna o seguinte: se a participação do paciente no delito não estiver explicitamente delineada na peça acusatória e na sentença de pronúncia, a formulação de quesito genérico é permitida nos termos do artigo 29 do Código Penal. Ou seja, então, nesse caso em que a participação do acusado não esteja delineada, especificada, porque não pôde, em razão do quadro probatório apresentado no processo, pode haver a quesitação na formulação genérica do quesito. Ou seja, o réu fulano de tal concorreu para a prática do crime de homicídio descrito, enfim, esse tipo de redação. Concorreu genericamente, sem especificar qual foi a conduta colaborativa para a ação do autor, uma vez que a participação, sabemos todos, ela é acessória à conduta do autor, né? E também o próprio STF, aí mais recente, numa decisão monocrática do ministro Celso de Mello, de novembro de 2017, uma medida cautelar no habeas corpus do Rio Grande do Sul, entendeu que se a denúncia e a pronúncia contiver explicitar, modo diverso, explicitar a conduta do partícipe, a quesitação deverá ser da mesma forma, explícita, especificada, esmiuçada, não podendo então ser genérica. Só poderá então ser genérica se o quadro probatório não revelar especificamente qual a conduta do partícipe do corréu. Pois bem, um caso que me aconteceu em 2002 lá em São Vicente, que me chamou a atenção, era o seguinte: o réu foi pronunciar, ainda com relação ao segundo quesito da autoria, no caso da participação. O réu havia sido pronunciado por coautoria. Pronunciado por coautoria, o defensor sustentou em plenário a participação por um crime menos grave, a cooperação dolosamente distinta. Vejam bem, a cooperação dolosamente distinta, assim como a participação de menor importância, previstas respectivamente nos parágrafos 2º e 1º do artigo 29, ela se dá para o partícipe, e não para o autor e nem para o coautor. Mas pronunciado por coautoria, denunciado e pronunciado por coautoria, o defensor, bastante criativo, ele sustentou a participação
em crime menos grave, ou a cooperação dolosamente distinta, o desvio subjetivo, enfim, a quebra da teoria monista, enfim. E o que o juiz teve que fazer, fez corretamente, o tribunal manteve, e é inclusive ensinamento de Adriano Marrei, Rui Stocco, Alberto Silva Franco, na obra-prima do júri, teoria prática do tribunal do júri, infelizmente desatualizada, mas naquilo que não seja, é uma obra valiosíssima. O seguinte, o juiz deve quesitar a coautoria, imprescindivelmente, porque o réu foi pronunciado por coautor, e na sequência, atendendo a tese da defesa e a plenitude de defesa, o juiz deve quesitar a respeito da participação. Claro que na negativa da coautoria, porque se a resposta da coautoria for afirmativa, está prejudicado esse quesito da participação, quesitar a participação e, na sequência, o desvio subjetivo, né? Há quem entenda que a quesitação da cooperação dolosamente distinta deva ser após o absolutório. E aí também temos uma outra peculiaridade a respeito da cooperação dolosamente distinta. A cooperação dolosamente distinta, ela desclassifica impropriamente o crime ou propriamente, né? A desclassificação imprópria é aquela em que o jurado já diz qual a figura delitiva diversa da dolosa contra a vida o réu praticou. E condena o réu nisso. A desclassificação imprópria tem esse nome porque é uma desclassificação com condenação. E a desclassificação própria é aquela em que o jurado diz: não houve dolo, nem direto nem eventual. E aí então cabe ao juiz presidente, de acordo com o artigo 492, parágrafo 1º do CPP, julgar. A ele é atribuída essa função. Pois bem, autorizar, que dizem ser imprescindível declinar, que o jurado decline, ou seja, então tem que ser quesitado para que isso ocorra, qual o crime menos grave que o réu quis, de qual crime menos grave o réu quis participar. Mas há também um entendimento jurisprudencial do STJ, dizendo que, nesse caso, não há necessidade de o quesito conter explicitamente qual crime, de qual crime o réu quis, em qual crime ele quis participar, bastando só que seja quesitado ao jurado se ele quis participar de crime menos grave, sem indicar qual crime. Nesse caso, então, o jurado, na realidade, desclassificaria um crime doloso contra a vida para outro, sem dizer qual. Sem dizer qual crime, mas dizendo que não houve dolo de matar, cabe ao juiz presidente julgar e a desclassificação é própria. Nesse caso, o STJ entendeu que não houve prejuízo, que atendeu à expectativa e à necessidade de aferição da vontade do jurado. E eu estou dizendo, colegas, do recurso especial 1501-270 do Paraná, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, um julgamento de outubro de 2015. Diz ela: ainda que se entendesse que deveria ter sido expressamente indicado o delito menos grave, tal circunstância configuraria mera nulidade relativa, estando a questão preclusa. Aplicação do princípio pade nullité sangrif ante a não ocorrência de prejuízo à acusação. Nesse caso, com mais razão, deveria, em se tratando de desclassificação própria, que eu acho que é o ideal sempre, questionar o jurado a respeito do crime doloso contra a vida, do qual ele é competente, e não a respeito de um outro crime, para que ele possa condenar
num outro crime que não é da sua competência constitucional. É, sim, em razão da conexão, aí é outra conversa, aí é outra história, mas digo do crime originário, né? Então, nesse caso, essa quesitação da cooperação dolosamente distinta viria imediatamente após o quesito referente à participação, vejam bem, coautoria, participação e cooperação dolosamente distinta, e só depois o absolutório. Por quê? Porque se trata de desclassificação e de desclassificação própria. Eu entendo mais adequado quesitar a cooperação dolosamente distinta sem a indicação do crime menos grave. É como querendo dizer, é como querendo perguntar ao jurado, o réu participou desse fato, mas ele quis matar, ele assumiu o risco de matar, e na sequência ainda, né, nós temos que considerar o que preceitua o próprio parágrafo primeiro, né, do Código, do artigo 29, parágrafo 2º, perdão, o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal diz lá, se alguns concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. Ponto e vírgula. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Se quesita ao jurado, se questiona o jurado se o réu quis participar de crime menos grave, ponto final, ou ponto de interrogação, né, sem indicar qual, e ele responder afirmativamente, está desclassificado a conduta, o crime, passa para o julgamento do juiz, e o juiz é que vai avaliar essa segunda parte do parágrafo 2º. No entretanto, se um colega entender que a desclassificação deve ser imprópria e que deve ser indicado qual o crime menos grave para qual ele quis participar, o colega tem que se atentar em fazer constar do questionário se for o caso, evidentemente, se o jurado entende que era previsível o resultado mais grave, porque é uma causa de aumento de pena. Então, tem essa peculiaridade, a distinção dos dois casos. Pois bem, algo de extrema importância no tribunal do júri é que eu já adiantei aqui aos senhores. A diferenciação entre a desclassificação própria e a imprópria. A desclassificação própria é aquela em que o jurado nega tenha havido um crime doloso contra a vida e passa a competência para julgamento do juiz-presidente. E a desclassificação imprópria é aquela que, negando tenha havido um crime doloso contra a vida, ele indica qual modalidade criminosa, o réu foi o autor. Nessa hipótese da desclassificação imprópria, o jurado, ele continua julgando até o final. Como eu disse, nesse caso, ele julgaria a causa de aumento de pena. Se houver crime conexo na desclassificação própria, o juiz é o competente, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 492, para julgar o crime conexo. Na desclassificação imprópria, o jurado continua competente para julgar o crime conexo, porque ele julga o mérito. Na desclassificação própria, o jurado não julga o mérito, quem o faz é o juiz de direito, o juiz togado, o juiz-presidente. Na desclassificação imprópria, o jurado julga o mérito. Então, se ele julga o mérito, ele tem que julgar até o final. Por isso que se diz desclassificação imprópria, é uma desclassificação efetivamente anômala, em que o jurado condena o réu por um crime não doloso contra a vida. Crime esse que não seja o conexo, né? Por isso que se diz que é uma desclassificação imprópria que tem esses reflexos. Anteriormente, para vocês terem uma ideia, digo antes de 2008,
o quesito havia um quesito referente a atenuante, que mesmo se a defesa não indicasse qual, um quesito obrigatório da atenuante genérica, qualquer atenuante, uma atenuante genérica, que é prevista até no Código Penal. Se houvesse desclassificação imprópria, o jurado julgava, respondia esse quesito referente a atenuante. E na desclassificação própria, ele não julgava. Isso não mudou com a nova sistemática. Ou seja, atenuante não é mais quesitada, não é mais objeto de quesitação. Mas o réu, o jurado, uma vez desclassificada a conduta impropriamente, ou seja, indicando qual crime foi praticado pelo réu, não doloso contra a vida, ele continua julgando toda a série de quesitos, desde que não haja, evidentemente, incompatibilidade com a nova figura que advenha dessa desclassificação. Então, nesse ponto, eu já quero abordar também com vocês o seguinte: a desclassificação para o homicídio culposo. Bastante tradicional, uma corrente bastante tradicional da doutrina, da jurisprudência, entende que a desclassificação para o crime culposo deve consignar qual a conduta culposa, esmiuçando qual a modalidade de culpa do réu. A imprudência, a negligência e a imperícia, e de esmiuçar, detalhar, especificar no que consistiu a imprudência, ou a negligência, ou a imperícia. Pois bem, eu entendo correto, e o STF já decidiu nesse sentido, e há decisões, inclusive, do STJ também nesse sentido, com uma peculiaridade que nós vamos abordar, que não deve ser quesitado ao jurado a modalidade culposa específica sustentada pela defesa em plenário, mas sim deve ser quesitado ao jurado se o réu, agiu com dolo. Ou seja, deve ser quesitado o jurado da seguinte forma: o réu quis ou assumiu o risco de matar a vítima. Por quê? O jurado, constitucionalmente, é competente para os crimes dolosos contra a vida. Então, ele deve ser questionado a respeito do dolo. Na resposta negativa a esse quesito, aí sim, há a desclassificação própria, porque ele não diz qual crime o réu praticou, e o jurado, o juiz, presidente, então, a ele incumbe o julgamento da causa. É a melhor forma, é que atende o mandamento constitucional, perguntar para o jurado se o réu praticou crime de homicídio ou crime doloso contra a vida, e não se ele praticou o crime diverso. Quem deve decidir qual o crime diverso, numa eventual desclassificação do jurado, é o juiz presidente. Essa é a melhor forma que se tem. Essa mesma quesitação, se o réu quis ou assumiu o risco de matar a vítima, e aí tem que ser contemplada a figura do dolo eventual também, porque se equipara ao dolo direto. Nos casos de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, aí essa era a doutrina tradicional. Sempre na desclassificação para lesão corporal seguida de morte, o jurado era indagado, sempre foi a respeito do dolo direto ou eventual. E também, algo interessante que às vezes a gente não se dá conta, mas o jurado, desclassificando o crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular, não indicando qual o outro crime, o juiz singular pode, inclusive, condenar o réu por crime mais grave, por latrocínio. O promotor de justiça, e aí seria uma tese sustentada, e já foi,
no segundo tribunal do júri do trabalho já foi, recentemente em Santos, com um julgamento validando a decisão do jurado desclassificatório e do juiz condenando o réu por latrocínio, crime mais grave, latrocínio. Então pode sim, há um tempo a doutrina entendia que o réu não poderia ser condenado por crime mais grave, mas há decisões nesse sentido, inclusive a de Santos, que é uma decisão em fevereiro de 2019, a apelação criminal 000684992 8260562, uma sessão permanente virtual da Terceira Câmara de Direito Criminal do TJ, sendo relator o desembargador Luiz Antônio Cardoso. Ele ratificou a decisão desclassificatória dos jurados e a condenação do juiz-presidente do réu acusado de homicídio e roubo para latrocínio. Pois bem, o quesito referente à tentativa deve ser formulado de acordo com o artigo 483, parágrafo 5º, após o quesito referente à autoria ou participação. Da seguinte forma: assim agindo, deu o réu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, aí descrever qual circunstância alheia à vontade. Essa é a desclassificação própria por excelência, né? Muito fácil de se aferir, sem qualquer tipo de polêmica. As teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz do artigo 15 do Código Penal, elas sustentadas na negativa do dolo, elas encontram guarida na negativa desse quesito referente à tentativa. Muito bem. Bom, colegas, vamos abordar agora com relação ao excesso culposo. Já adiantei que na redação, na legislação anterior, sustentada a legítima defesa, os jurados tinham que se manifestar sobre todos os requisitos da legítima defesa. Perdão, tanto é que quando eles respondiam afirmativamente se houve agressão, se a agressão foi injusta, nossa, a gente já sabia que na sequência dos quesitos podia dar coisa errada, e normalmente dava, porque aí ia todos perguntar. Ele era quesitado além da agressão, se houve agressão injusta. O bom era quando ele já negava se houve agressão por parte da vítima, então já acabava ali, aí prejudicavam os demais todos. Se não, se ele admitia que houve agressão, tinha que quesitar se foi injusta. Aí ele admitindo se foi atual, se foi iminente, a direito próprio, e o que era pior, necessariamente os quesitos culposos e dolosos, e o culposo vinha na frente. Então o jurado tem aquela ideia, e isso a gente precisa esclarecer bem o jurado. Quando se fala em culpa, o réu é culpado, né? Então tem que esclarecer que a culpa em sentido amplo, que abrange dolo, que se divide em direto e eventual, e a culpa em sentido estrito, que se divide entre negligência, imprudência e imperícia. Porque o jurado vê lá, o excesso foi com culpa, sim. Então ele confunde os conceitos de culpa com dolo, que na realidade errado de todo não está, né? Mas quando se fala em culpa, a gente fala em culpa estrito sensu, né? Então isso tem que ser enfatizado aos jurados. Hoje, a quesitação do excesso, ela só se realiza se for sustentada expressamente pela parte. E só é quesitado o excesso culposo, porque o doloso, ele se presume na negativa do excesso culposo. Pois bem, a doutrina vai lá e diz que, na realidade, o excesso é um crime doloso, punido de forma culposa. Muito bem, essa é uma outra questão que não vem ao nosso caso aqui para discussão. O excesso culposo, então, que determina uma verdadeira desclassificação para
modalidade culposa existindo, e o homicídio existe sim, é um homicídio culposo, né? Os outros delitos dolosos, os outros delitos contra a vida não pressupõem a modalidade culposa, só o homicídio, sabemos também. Então, esse quesito relativo à culpa vem posteriormente ao quesito absolutório, porque evidentemente, inclusive, ele tem que se manifestar mesmo a respeito da excludente de criminalidade, né? E a excludente de criminalidade da legítima defesa, normalmente, o excesso ele se refere a qualquer excludente de criminalidade, o artigo 23, parágrafo único diz isso, do Código Penal, mas é normalmente a legítima defesa que se sustenta. Então, o jurado tem que negar o quesito absolutório, negando o quesito absolutório, ou seja, não reconhecendo que ele agiu em legítima defesa, por exemplo, a partir da negativa do quesito absolutório, é que ele é quesitado a respeito do excesso culposo. Isso é pacífico na doutrina, da jurisprudência, e é aí que atende ao parágrafo 4º do artigo 483 do Código Penal, do Código de Processo Penal, né? Que é aquela questão tormentosa referente à quesitação, uma delas. Parágrafo 4º de 483. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Isso o legislador foi absolutamente infeliz na redação desse parágrafo 4º. Como assim desclassificação para a competência do juiz singular, que pode ser formulado para ser respondido após o segundo quesito, ou seja, autoria e participação, ou o terceiro quesito, qual seja o absolutório, conforme o caso. Que caso? Ele não indica, né? E aí gera bastante confusão, como a gente vai ver um pouco mais adiante até. Mas com relação ao excesso culposo, e eu acho que conforme o caso, eu só vejo essa possibilidade desse conforme o caso após o terceiro quesito, porque na realidade acaba sendo uma desclassificação. E essa desclassificação cabe também, ou seja, o excesso culposo, a punição do crime a título de culpa, estrito sensu, cabe também no homicídio tentado, que é aquela situação esdrúxula que a doutrina, de maneira majoritária, entende o seguinte: quando houver desclassificação, ou melhor, quando houver o reconhecimento do excesso culposo da legítima defesa no crime de homicídio tentado, diz a doutrina já desde Hermínio Alberto Marques Porto e passando até pela doutrina atual, como Delmar Luz Pacheco, um procurador de justiça do Rio Grande do Sul, que escreveu um artigo primoroso a respeito da quesitação, sustento que nesse caso aplica-se, por se tratar de crime doloso punido como culposo, aplica-se a pena do crime culposo diminuído de 1 a 2/3 da tentativa. Eu nunca vi com bons olhos isso. Eu acho que já que é para aplicar a pena do crime culposo, e já que não existe, vez que não existe tentativa de crime culposo, que não é que se reconheça isso, aplica-se a pena. Mas já que é para aplicar a pena na modalidade culposa existindo, né, conforme diz até o parágrafo único do 18, artigo 18 do Código Penal, tem que estar prevista expressamente a modalidade culposa do crime, eu acho que nesse caso deveria então ser aplicada a pena da lesão corporal culposa, né, sem a pena do crime de homicídio culposo diminuído de 1 a 2/3, né, que isso aí é uma invencionice, um arremedo de punição, de aplicação de pena, do qual sempre eu discordei, mas é caso muito raro também
de ocorrência, excesso culposo da legítima defesa no crime de homicídio tentado. No crime de homicídio consumado, aí já tem um pouco mais frequente, aí se aplica a pena do crime culposo, e ele é quesitado, que é o que nos interessa, efetivamente, que eu sustento que é o único caso que ele pode ser quesitado após o terceiro, após o absolutório, porque necessariamente a votação da legítima defesa no quesito absolutório deve se dar pelos jurados. Bom, vamos agora abordar o famigerado, polêmico, quesito absolutório, que é o terceiro quesito, que foi a mudança mais significativa, que eu acho que todo o procedimento do júri ganhou a partir de 2008. Esse quesito redigido dessa forma nós devemos ao ex-desembargador Alberto Silva Franco. René Ariel Dotti, que era membro da comissão do Ministério da Justiça para a reforma do Tribunal do Júri, ele propunha que o quesito fosse votado da seguinte forma, obedecendo o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público. O réu deve ser condenado, o jurado condena o réu. Pois bem, mas aí Alberto Silva Franco, numa conferência, na realidade no 7º Simpósio Nacional de Direito Penal e Processo Penal, realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos em 1994, em Curitiba, propugnou que fosse invertida a pergunta para que se o acusado absolvesse o réu, justificando o seguinte, que na psicologia do homem comum é mais fácil pronunciar um sim que um não, e o jurado é, sem dúvida, um popular, não um técnico. Não são, por acaso, frequentes as situações em que se tende, para não manter discussão, ou porque não se entendeu os seus termos, dar ao interlocutor uma resposta afirmativa para pôr termo ao assunto? Não se correria o risco, diante do quesito proposto no projeto, quesito formulado, se o jurado condena o acusado, o réu, formular-se uma resposta assim, por ser ela mais confortável? Então, vejam bem, todos nós sabemos que o Alberto Silva Franco era de inclinação amplamente garantista, esse garantismo às avessas, esse garantismo brasileiro, em que só o réu tem direitos, né? Que ele era pró-réu de maneira bastante marcada. Então, é graças a ele que nós temos esse quesito absolutório formulado dessa maneira, né? Que o quesito que afere se o jurado condena ou absolve o réu, é o guilty or not guilty, que poderia ser respondido então de maneira direta, guilty or not guilty, né? Culpado ou não culpado, né? Que muitas vezes a gente equivocadamente fala culpado ou inocente, na realidade é guilty or not guilty, que é culpado ou não culpado. Então, ele foi, originalmente proposta era que se o jurado condenasse o réu, passou a ser, que é o que vige hoje, se o jurado absolve o acusado. Pois bem, nesse quesito absolutório, colegas, constam todas as teses absolutórias. Então, a doutrina de plano falou, puxa, mas e se a defesa sustenta inúmeras teses absolutórias? Legítima defesa, estado de necessidade, e exclusão de culpabilidade, teses supralegais e coisas do gênero, e tem três jurados que entendem que seria legítima defesa, 3 jurados que entendem que seria estado de necessidade, outros jurados inferiores a 4 que entendem que o réu praticou o fato com inexigibilidade contra adversa, estamos falando de uma tese supralegal de exclusão da culpabilidade, mas cada qual, se fosse no sistema anterior em que o réu seria condenado porque não atingiria o número mínimo de 4 para que ele fosse absolvido, somando cada um deles, ele poderia ser até absolvido por unanimidade.
Então, esse é uma razão de existência desse quesito absolutório. Parte da doutrina, Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista, vieram a entender que não, então deve ser formulado um quesito para cada tese defensiva. Isso seria bastante interessante, mas isso foi amplamente rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência. O quesito absolutório é um só, congregando todas as teses defensivas. A menos uma, que aí a doutrina também majoritariamente, e é o que tem se aplicado na prática, é uma tese que não necessariamente seja defensiva, muitas vezes ao contrário, é uma tese do Ministério Público, como fiscal da lei, como guardião da Constituição, zelando pelo interesse social, sustente a absolvição imprópria. Falamos muito de desclassificação imprópria, mas agora lembrando a absolvição imprópria, que é aquela absolvição em que se impõe a medida de segurança ao acusado. Estão falando no caso do acusado ser inimputável. Quando se sustenta pela acusação ou pela defesa que o réu seja inimputável, deve ser formulado um quesito específico, atendendo ao disposto no artigo 26 caput do Código Penal, perguntando, especificamente se o réu, ao tempo do fato, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aí tem que esmiuçar o que o laudo normalmente dirá, qual dessas duas situações era ao tempo da ação ou da omissão, aí no caso se for o crime omissivo ou comissivo, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Daí o laudo é que vai determinar, a tese sustentada que vai determinar como ele vai ser redigido, mas na essência sendo utilizada essa redação do caput do artigo 26 caput do Código Penal. Esse quesito deve ser formulado posteriormente ao quesito absolutório e na negativa dele. Então, havendo mais de uma tese defensiva, por exemplo, o réu sustente legítima defesa, e para ir para o júri hoje nós sabemos que se o réu sustentar uma tese outra, desclassificatória, absolutória, ele deve ser remetido ao júri mesmo se na primeira fase já houver prova da sua inimputabilidade pela plenitude de defesa. Então, normalmente, já que ele está no júri, haverá uma outra tese que ele sustente, mas independente disso, sempre, mesmo que não haja outra tese sustentada pela defesa, deve vir primeiro o quesito absolutório. Negando esse quesito absolutório, o juiz-presidente indagará os jurados a respeito do quesito referente à inimputabilidade. E aí sim, sendo afirmado, será aplicada a medida de segurança. Bom, aí que tem a ver bastante com o quesito absolutório, que é uma questão muitíssimo polêmica desse quesito, que vem ganhando uma força enorme. Infelizmente, a gente está perdendo essa guerra e temos que trabalhar com isso, é a famigeradíssima absolvição por clemência. Assim que houve a mudança do procedimento do Tribunal do Júri, que entrou em vigor em agosto de 2008, mas antes disso, com a mudança, com a promulgação da lei, muitos doutrinadores já vinham falando, agora então os jurados podem votar. Vocês sabem que sempre houve isso, Muitas vezes votava-se teses absolutórias, legítima defesa, normalmente a defesa vinha com aquelas teses supralegais, que havia polêmica se podiam ser ou não quesitadas no Tribunal do Júri. Normalmente, tese supralegal era a inexigibilidade de conduta diversa. Isso eu já enfrentei algumas vezes no Tribunal do Júri anteriormente, a mudança da legislação, tese perigosíssima também. Então, a doutrina veio com essa história. Agora sim está claro que o jurado pode absolver por clemência. Bom,
Quando eu, estudando a mudança da legislação, eu já falei, poxa, isso não é possível, tem que fazer alguma coisa para tentar reverter essa tendência, enfim, quis dar uma contribuição. E acabei escrevendo um artigo, no final de 2008 ainda, que acabou, hoje em dia com o mundo aí da internet, publica num site, é replicado no outro, aí as pessoas têm acesso, e eu vi que para minha surpresa positiva, para minha alegria, para minha honra, esse meu artigo acabou sendo mencionado em alguns manuais, em monografias de conclusão de curso, outros artigos, enfim, em que eu sustentava e sustento ainda que os jurados não podem julgar movidos por piedade, por indulgência e nem por clemência. Que a gente tem que analisar a soberania dos vereditos e por soberania dos vereditos a gente não pode se entender que o jurado pode tudo, né? Na feliz conceituação do desembargador falecido Adriano Marrei, que o jurado não pode converter o quadrado em redondo, né? Não pode julgar em desacordo com os ditames da justiça, não pode julgar em desacordo com imparcialidade, não pode desrespeitar a inviolabilidade do direito à vida. Então eu sustentei tudo isso para dizer que o jurado não pode julgar por clemência, absolver por clemência. Mas aí já estava ganhando corpo na doutrina de maneira forte, e eu antevia mesmo que que aconteceria isso, como aconteceu hoje é pacífico, que o quesito absolutório é um quesito obrigatório, deve ser formulado em toda e qualquer oportunidade, independente do que ocorra. No começo, havia alguns autores que sustentavam o seguinte: se o réu, se a defesa, pessoal e técnica, sustentassem exclusivamente negativa de autoria, tese muito comum, inclusive, talvez a mais comum, ao lado da legítima defesa, as mais comuns, se a defesa sustentasse exclusivamente a negativa de autoria e os jurados rechaçassem essa tese, ou seja, afirmassem que o réu era o autor, o quesito absolutório estaria prejudicado. Então, nesse artigo eu sustentei que, por lógica, atento ao artigo 490, num primeiro momento, o juiz poderia declarar prejudicado o quesito absolutório. Mas já antevendo que a doutrina e a jurisprudência se consolidaria, como se efetivamente se consolidou para declarar e entender o quesito absolutório como obrigatório, eu sustentei, então, de maneira subsidiária, que nessa situação de sustentação exclusiva de negativa de autoria, rechaçada essa tese, se o jurado, respondendo sim ao segundo da autoria, respondesse sim também ao terceiro da absolvição, que isso não poderia ocorrer, haveria então a contradição entre os quesitos e o juiz deveria renovar os quesitos. E inclusive, essa tese ela foi bastante dividida, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Há vários acórdãos anulando o júri por contradição nas respostas e outros tantos entendendo que o juiz jurado, juiz de fato, juiz popular, ele pode, sim, que não há contradição entre as respostas pela soberania dos vereditos. Ele pode, mesmo rechaçando a tese de negativa de autoria e não havendo outra, ele pode absolver o acusado. A ponto de essa tese ser objeto de uma daquelas
daqueles, bem dizer, entendimentos uniformes do Superior Tribunal de Justiça, que eu já invoquei aqui. Hoje em dia, o que prevalece, notadamente no STJ, é que há a possibilidade, sim, de o jurado negando, rechaçando a tese defensiva de negativa de autoria, não havendo outra tese absolutória, e que ele possa, na sequência, absolver o acusado por qualquer outra razão, inclusive desconhecida, a ponto de fazer parte dessa edição número 78 da jurisprudência em teses do STJ, de abril de 2017, da seguinte forma: após as modificações no rito Tribunal do Júri, introduzidas pela Lei 11.689/2008, o quesito genérico de absolvição não pode ser tido como contraditório em relação ao reconhecimento da autoria e da materialidade do crime. Essa briga, bem dizer, nós perdemos aí para essa tese garantista, né, que toma conta, para essa posição garantista que toma conta, infelizmente, do nosso país hoje em dia. Pois bem, outra questão, e a gente já tem que ir se alongando até pelo tempo, que eu tenho, mas já estou findando o que eu quero passar para vocês de importante aí das agruras que a gente tem. Eu, na minha experiência pessoal, vem outro colega que vem falar também de questionário, que é excelente, porque ele vai passar a visão, as dificuldades que ele tem, o que ele enfrenta, as soluções que ele encontrou e como ele lida com isso, que é ótimo que tenha mais algum colega que venha falar a respeito do mesmo tema. É a seguinte: eu já invoquei antes o parágrafo 4º do artigo 483. É sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou após o terceiro quesito. É muito interessante, o professor Carlos Frederico Coelho Nogueira, de processo penal, professor bastante conhecido de todos nós, bastante conceituado, num congresso do júri que foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público em 2016, em outubro de 2016, palestrando sobre o Tribunal do Júri e abordando os quesitos, ele sustentou, ele trouxe a seguinte informação, né, para nós de maneira bastante interessante. Ele disse assim, olha: só por curiosidade, gente, outro dia eu fui a um jantar em homenagem a um grande jurista, amigo meu, não vou dizer o nome, que se aposentou recentemente. Eu fui um dos membros da comissão que elaborou o anteprojeto da nova lei do júri, que é de 2008. Ele disse que aproveitou o ensejo e indagou a esse ilustre jurista que ele não quis nominar. Ele disse que ele pediu um exemplo em que o quesito da desclassificação deva ser respondido após o terceiro quesito, que eu já adiantei que eu entendo que somente o excesso culposo na legítima defesa que se encaixaria aqui. E esse jurista disse a ele que não se lembrava. Aí enfatizou o professor Carlos Frederico. A resposta dele foi essa: não me lembro. Um grande jurista a quem eu rendo minhas homenagens, disse o professor Carlos Frederico. Por aí vocês veem que eles colocaram isso no anteprojeto sem saber o que fizeram. Perdoai-os, disse o professor, porque eles não sabem o que fazem. Eu não vejo nenhuma possibilidade de se quesitar homicídio culposo, lesão corporal culposa, tentativa depois do terceiro quesito, porque em todos esses casos que existe uma preliminar de competência. O procurador de justiça gaúcho, Norberto Avena, na obra dele, né, Manual de Processo Penal, ele diz que isso, ou seja, que a possibilidade conforme o caso da quesitação da tese desclassificatória antes ou depois do quesito absolutório, ele diz que se trata de ele considera uma impropriedade legislativa, que ele não vê como possa haver quesitação nesse sentido. Eu acho que o professor Carlos Frederico, os dois, mas que foi um pouco mais detalhista
o professor Carlos Frederico, que eu acho que ele está completamente correto. O júri não pode se pronunciar sobre um fato em que seja posta em dúvida a competência dele para julgá-lo. Se a defesa, ou mesmo a acusação, sustenta uma tese desclassificatória, sustenta que, portanto, que o réu não agiu com dolo direto ou eventual, o júri tem que, primeiramente, se pronunciar sobre a sua competência, para depois, então, absolver ou condenar o réu. Está ganhando força, e até a gente pode dizer que de maneira majoritária, no Tribunal da Cidadania, né, no STJ, considerado Tribunal da Cidadania, que se o réu sustentar, se a defesa sustentar como tese principal a absolutória e a tese subsidiária a desclassificação, e aí nós estamos falando de caso de homicídio consumado e tentado. Apesar da literalidade do parágrafo 5º do artigo 483 dizer que o quesito referente à tentativa é após o segundo, anterior, portanto, ao terceiro, ou seja, após da autoria, após o quesito referente à autoria e o quesito e anterior, portanto, ao quesito referente à absolvição, sem dar essa válvula de escape conforme o caso, como o parágrafo 4º, que seriam então outras desclassificações para o juiz simular também, mas que não se tratando de homicídio tentado, portanto, então, que se tratando de homicídio consumado, o STJ, mesmo diante da literalidade do parágrafo 5º do artigo 483 do CPP, diz que se a tese principal for absolutória e a secundária subsidiária for desclassificatória, tanto faz que se homicídio consumado ou tentado, deve ser quesitada primeiramente, invocando aí a famosa ampla defesa, e no júri especialmente a plenitude de defesa, deve ser quesitada primeiramente a absolvição e posteriormente a desclassificação. Ora, isso é realmente um absurdo, porque como poderia o tribunal do júri não absolver o réu, ou seja, condenar o réu e depois desclassificar, condenar por um homicídio doloso e depois dizer que não é homicídio doloso. A ponto de um acórdão, aqui em São Paulo não tem tido tanta dificuldade. Quando isso se dá, o Tribunal de Justiça tem anulado. E um caso muito interessante que merece citar a vocês é o acórdão proferido na apelação 9.00022/92 de 2006, o processo de 2006, 001, isso do nosso Tribunal do Júri, do segundo Tribunal do Júri, da 13ª Câmara de Direito Criminal, sendo relator o desembargador França Carvalho, um acórdão datado de 10 de dezembro de 2015, diz o relator, muito felizmente, o seguinte: por determinação legal, como visto, o quesito referente à tentativa deve preceder ao quesito absolutório, pois para absolver precisa o Tribunal Popular declarar-se competente para o julgamento da causa. Declarando-se incompetente por não se tratar, no seu entender, de crime doloso contra a vida, o julgamento da causa é automaticamente diferido ao juiz presidente. Foi exatamente isso que ocorreu no julgamento em debate. Não houve qualquer cerceamento de defesa, mas sim respeito ao devido processo legal e à soberania dos vereditos. Aliás, trata-se de questão básica no processo penal do júri. É isso mesmo. Trata-se de questão básica no processo penal do júri. Se for sustentada a tese desclassificatória em homicídio consumado ou tentado, o júri tem que ser questionado sobre a sua competência. Se ele se declara
competente ou não, para depois, então, decidir a respeito da absolvição, né? Como é que o júri vai condenar um réu num caso em que ele não seja competente para tanto? É o que o STJ está querendo que prevaleça, e a doutrina também nesse sentido. Enfim, eu estou com o professor Carlos Frederico, com o professor Norberto Avena e com o feliz acórdão prolatado pelo desembargador França Carvalho e a outros também nesse sentido. Bom, já caminhando para o finalzinho, quero abordar com vocês mais o seguinte, que concurso de crimes e continuidade delitiva, apesar de o NUT, o NUT tem algumas posições que são isoladas, né? Ele entender que deva ser objeto de quesitação, a doutrina majoritária, pacificado, entende que questões relativas à aplicação de pena, aí, concurso de crimes, concurso formal, concurso material e continuidade delitiva, não são objeto de quesitação. Sobre o falso testemunho, também, às vezes é estratégico quesitar o falso testemunho, né? Porque o artigo 211 do Código de Processo Civil diz o seguinte: se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez a afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá a cópia do depoimento do delegado policial para a instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Ou seja, o crime de falso testemunho, mesmo praticado no júri, ele não se condiciona a que haja um quesito respondido afirmativamente pelos jurados. Esse quesito é só para encaminhar. Ou seja, o juiz monocrático consignaria na sua sentença, caso vislumbrasse que uma testemunha mentiu, a respeito do falso testemunho. O julgamento colegiado, o tribunal, e o julgamento pelo tribunal do júri, o conselho de sentença. Não é uma condição de procedibilidade para a separação penal do falso testemunho praticado no tribunal do júri. O colega pode... É interessante que consigne, né, essa testemunha mentiu e eu vou determinar a instauração de inquérito policial para apurar, né, mas sem que haja necessidade de quesitação. O NUT já entende que há necessidade, enfim, uma condição de procedibilidade que não é. A doutrina, na maioria, entende que não. A semi-imputabilidade, isso é importante. A semi-imputabilidade ou a responsabilidade diminuída e tal, que está no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, sob o seguinte sentido, sob a seguinte redação, perdão. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato determinado de acordo com esse entendimento. Pois bem, aqui é algo que tem que prestar atenção. A semi-responsabilidade, a responsabilidade atenuada ou a semi-imputabilidade é uma causa de diminuição de pena. E ela deve ser quesitada após o quesito absolutório. Então, a doutrina entende o seguinte: bom, deve ser replicado com as especificidades do caso, replicada a redação do parágrafo 1 do artigo 26. Só que essa redação do parágrafo 1 do artigo 26 contempla uma redação parcialmente negativa, não é? Não era inteiramente capaz. Então, tem doutrinador que sustenta que deva ser dessa forma quesitado, mas foi literal no texto legal e consignou como modelo de quesito o não inteiramente capaz. Na realidade, então, deve ser suprimido esse não inteiramente capaz, né? Teve um caso que eu participei, que eu fiz o júri, e que a tese era uma tese defensiva, era até do próprio Ministério Público. O laudo deu que era semi-imputável e não tinha como contestar o laudo, realmente é o que se verificava
pelo conjunto probatório na integralidade. Então eu aderi a essa tese. Aí o juiz começou com alguma dificuldade, começou fazendo essa pergunta na forma negativa parcialmente. Falei, não pode, porque o artigo 482 diz expressamente que o quesito não pode ser formulado de maneira negativa. Aí ele começou a criar alguma dificuldade e logo no começo que eu adiantei a vocês. É importante a conversa com o juiz, a elaboração conjunta dos quesitos. Eu, numa comarca que eu trabalhei durante um bom tempo, inclusive, aí abrindo um parênteses da importância disso, o juiz-presidente, ele estava um pouco desatento, vamos dizer assim, com as questões do júri. A vara não era a vara privativa do júri, era criminal com júri. Então o júri ele deixava num segundo plano. Ele deixava a cargo da chefe do cartório, da seção do júri, a elaboração dos quesitos. E ela sequer bacharel em direito era, apesar de ter muita experiência e mais boa vontade ainda. E ela acabou tendo confiança em mim, porque eu tinha essa atribuição exclusiva, independente disso. Eu sempre mostrei bastante preocupação com as questões do júri, como certamente todos nós o fazemos. Então, na realidade, em questões mais polêmicas, evidentemente, que essa que tem interesse, eu é que acabava redigindo os quesitos, né, de maneira informal. Então, essa conversa com o juiz ou com os chefes do cartório, hoje em dia os juízes têm aí esses auxiliares, se o juiz terceirizar, de repente conseguir fazer parte dessa terceirização de maneira direta ou indireta é interessante. Então, nesse caso da semi-imputabilidade, o juiz estava com dificuldade, eu falei, não, quesito assim, não inteiramente incapaz, não pode ser porque, não inteiramente capaz, não pode ser porque a lei veda, isso vai ser anulado no futuro. A gente tem que velar para a não decretação de nulidade futura, ainda mais as nulidades que podem ser declaradas de ofício, ou seja, as absolutas, em que gere complexidade, gere uma dificuldade tal de compreensão pelos jurados daquilo que lhe é perguntado, que certamente vai ser decisivo para a resposta. Então eu sugeri a ele, falei, juiz-presidente, vamos fazer o seguinte, por que o senhor não quesita se o réu era semi-imputável? Isso. Ele falou, puxa, bom, atende bem, isso foi debatido em plenário, o artigo 482 determina que os quesitos sejam claros, precisos, objetivos, diretos. Então, porque semi-imputável, o laudo deu que ele era semi-imputável, foi discutido que era semi-imputável foi debatido pelas partes em plenário. Ele falou, ótimo, vou fazer assim, e fez assim. O réu era, ao tempo do fato, semi-imputável. Os jurados responderam afirmativamente. Essa tese não era a tese principal da defesa, a defesa recorreu, o Tribunal de Justiça apreciou sob outro enfoque, mas poderia fazê-lo, poderia decretar nulidade de ofício, não fez, então tudo certo. Essa é uma maneira que às vezes atende bem, não só nesse quesito, mas com relação a outros quesitos também. Colegas, é claro que, apesar de eu ter falado bastante, acho que até fugi uma determinação aí original do tempo, mas eu quis trazer aí um pouco da minha experiência. Claro que não tive jamais a pretensão de esgotar o tema, como efetivamente não esgotei e sequer me propus a fazê-lo, mas trazer aquilo que pelo menos seja objeto de grande parte, eu acho que pelo menos de 80%, 75%, 80% daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Então eu espero que tenha atendido a expectativa do convite, eu espero que possa ajudá-los na lide diária aí do Tribunal do Júri.
E uma vez mais eu quero agradecer imensamente a honraria que me foi participar com as contribuições da experiência que eu tenho e tive na tribuna do júri, desse curso que eu acho que é de grande relevância para todos nós. Muito obrigado.